Vamos lá, então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a inflamação, beleza? Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem aqui, a inflamação, né? A gente viu lá a definição de inflamação como sendo, né, uma resposta do tecido vivo vascularizado, né? Isso aqui é importante. Tecido vivo vascularizado a uma lesão ou frente a um estímulo, né? Enfim, vou colocar assim porque não vai caber se eu for escrever na linha inteira. Então a gente tem que a inflamação é uma resposta do tecido vivo vascularizado a uma lesão. E a gente também tem que a inflamação ela é uma resposta, né? Essa resposta aqui ela é uma resposta do organismo, certo? Então, basicamente, né, a gente tem diversos fatores que vão fazer com que a gente tenha uma inflamação. Então, a inflamação é um processo fisiológico, né, que acontece nesses tecidos vascularizados, ou seja, onde a gente tem vasos, corrente sanguínea, certo? Ela demanda dessa corrente sanguínea. Então, a gente pode dizer que em tecidos mais vascularizados, como por exemplo no meu sistema nervoso central, se eu for pegar lá o meu cérebro, ele tem muitos vasos, né? Então, uma inflamação nesse sistema nervoso central, ela vai ser maior. Então, onde eu tenho mais vasos, eu vou ter mais inflamação, certo? Em áreas que são menos vascularizadas, como por exemplo o tecido adiposo, né, que eu tenho menos vasos, eu vou ter consequentemente uma inflamação menor, vou ter uma inflamação reduzida, certo? Por quê? Porque para mim ter uma grande inflamação, eu preciso ter vasos, porque é através dos vasos que as minhas células de defesa, a maioria delas vão chegar. A gente tem células que ficam nos vasos e células que ficam fora, tá? Mas basicamente quando eu tenho mais vasos, eu tenho uma inflamação maior, quando eu tenho menos vasos, uma inflamação menor. Vai depender muito da vascularização do tecido. Mas basicamente a gente tem que a inflamação é uma resposta, né? Uma resposta ao quê? Para a gente ter uma resposta, a gente precisa ter um estímulo, né? Então a gente tem um estímulo que vai levar a essa resposta. Dentro dos estímulos a gente pode ter diferentes tipos de estímulos, tá? Então a gente tem, por exemplo, as infecções, né? Então a gente tem infecções que podem ser causadas por bactérias, podem ser causadas por vírus, podem ser causadas por fungos ou até mesmo por parasitas, tá? Então, todas essas infecções, né, sejam elas bacterianas, virais, causadas por parasita, né, por fungo, vão gerar um processo inflamatório, vão ser um estímulo aí para a geração de processo inflamatório. A gente também tem a questão dos traumas, né? Então, por exemplo, o que a gente vê muito dentro da fisioterapia, né, dentro do nosso... Vou trazer um pouco para o que a gente vê na nossa área. A gente tem, por exemplo, fraturas ósseas, né? Então, quando o paciente tem uma fratura, ele tem ali um trauma, né? Por exemplo, entorse de tornozelo. Entorse de tornozelo é um trauma, né? Você tem lesão tecidual, você tem formação de edema, né? Enfim, é um tipo de trauma também. Então, traumas de modo geral, né? E nesses traumas aqui, uma coisa que é importante, né? A gente tem a ativação de nociceptores. Então, uma das coisas que faz com que o paciente sinta muita dor, né, quando você tem um trauma, é a ativação de nociceptor. Tá? Então, quando você quebra um osso, por exemplo, esses nociceptores aqui, eles começam a disparar. Por isso que o paciente sente tanta dor. Outro tipo de estímulo que a gente também tem é o estímulo que vem das substâncias tóxicas ou substâncias químicas, né? Substâncias químicas, elas são tóxicas, mas a gente classifica como substâncias químicas. Então, por exemplo, cigarro, né? Então, pessoas que fumam, né? O cigarro gera um processo inflamatório, né? E a partir dele a gente tem as doenças pulmonares crônicas, né? Que são causadas por essa fumaça do cigarro, além dos cânceres, né? Enfim, a questão da bebida alcoólica, né? Então, o pessoal que bebe aí, a questão do álcool, né? Também é extremamente nocivo, né? Para a nossa saúde, vai causar lesões, né? Vai causar problemas aí, inflamação, certo? Até mesmo alimentos, né? Então a alimentação, os alimentos que a gente consome, então alimentos ricos em alimentos ultraprocessados, né? Ricos em
gordura, ricos em aditivos, né? Então aquele fast food lá, o McDonald's, né? Enfim, aquele hamburgão. Então tudo isso pode causar, né, processos inflamatórios. Outra coisa que a gente também viu é a questão do tecido necrótico. Por que o tecido necrótico? Lá nas adaptações celulares, a gente viu que uma das formas de morte celular é a necrose. A necrose, ela se diferenciava da apoptose porque na necrose a gente tem uma inflamação, certo? Então, o que acontece na necrose? Basicamente, a gente tem a célula, né? E aí essa membrana da célula, ela rompe. Lembra? A gente tem várias coisas que fazem a membrana da célula romper. A membrana da célula rompe. Quando a membrana da célula rompe, tudo que estava dentro da célula começa a sair. Então, saiu a mitocôndria, saiu o núcleo, saiu o material genético, está espalhado. Aí o retículo endoplasmático saiu também. Então, tá tudo isso, né? A célula rompe, tudo que está dentro sai. E isso gera uma inflamação. Por quê? Quem que vai degradar essas substâncias? Elas não podem ficar ali, né? A gente precisa ter degradação. E aí a gente tem a chegada das células de defesa, né? Dos leucócitos, de vários tipos de leucócitos, que vão fazer o quê? Vão degradar esses restos celulares. Então eles vão fazer a rapa, vão sair limpando tudo, tá? Então basicamente por isso que o processo necrótico tem essa inflamação. E outro fator também que contribui são as reações imunes. Também tem grande importância aí nessa inflamação. Então, geralmente as reações imunes, né, são causadas pelo nosso corpo, né? Então a gente tem que elas estão muito relacionadas a fatores genéticos, tá? Deixa eu desenhar aqui um DNAzinho RNA. Ó. Então elas estão muito relacionadas a fatores genéticos, certo? E a gente tem que o nosso corpo, né, muitas vezes ele cria antígenos que vão lutar contra nós mesmos, né? Então o corpo ele vai criar componentes que vão começar a degradar ele próprio, a gente vai meio que se auto-atacar. É isso que acontece nas doenças autoimunes, beleza? E aí uma coisa interessante que a gente debateu na aula sobre essas doenças autoimunes é que geralmente quando a pessoa tem uma doença autoimune, ela faz uso dos corticoides, certo? Os corticoides, eles são fármacos, né? E por que eles têm esse nome? Corticoides. Lembra, eles são análogos ao cortisol. Então, os corticoides, eles são análogos do cortisol. Lembra do hormônio adrenocorticotrópico? O hormônio adrenocorticotrópico é aquele que vai lá na nossa... ele é liberado pelo hipotálamo, ele vai lá na adrenal, esse aqui é adrenal. Aí a gente tem o hormônio adrenocorticotrópico, ele vai lá na adrenal e aí faz a liberação, a adrenal vai lá e libera o cortisol, certo? O corticoide, ele é como se fosse um cortisol que a gente toma. E aí o que ele faz? Qual que é a função do cortisol e qual que é a função dos corticoides? Eles vão suprimir o nosso sistema imune. Ou seja, eles vão inibir a ação das células imunes, do leucócito, certo? Então ele vai inibir o leucócito. E aí pensando em uma inflamação, né, quando a pessoa faz a utilização, né, pensando em um indivíduo que, por exemplo, teve um trauma, né, então se a gente for pensar no indivíduo que teve um trauma e faz uso de corticoide, né, muitas vezes ele não vai sentir. Por quê? Porque esses corticoides aqui, eles vão atuar de forma anti-inflamatória, então eles vão impedir que a gente tenha um processo inflamatório. E uma outra coisa que eles também fazem é promover a analgesia. Eles funcionam como analgésicos. Então, pessoas que tomam corticoides, quando elas têm uma lesão, pode ser que elas demorem para sentir essa lesão. Né? Por quê? Por conta dos corticoides. E essa questão de corticoides ser anti-inflamatório é extremamente ruim nesse caso. Beleza? Então, basicamente é isso que é importante sobre a questão das reações imunes, que a gente comentou um pouquinho lá na sala. Então, basicamente, tudo isso aqui que eu resumi, né? Deixa eu dar uma apertada aqui, senão não vai caber. Tudo isso aqui que a gente resumiu, né, são estímulos. Estímulos que vão fazer o quê? Estímulos que vão levar a uma inflamação, né? Estímulos que vão fazer com que a gente tenha a geração de uma resposta. Então, a partir desses estímulos, a gente vai ter uma resposta do nosso corpo, né? Então, a gente tem o quê? Um estímulo que vai gerar uma resposta. Que resposta é essa? A resposta nada mais é do que a gente conhece como inflamação, certo? E a inflamação, ela não é algo ruim. Então a gente falou bastante sobre a inflamação, então a gente viu que a inflamação
A professora até brincou, né? Ela falou que a inflamação ela é nobre, né? Por quê? Ela tem uma função nobre no nosso organismo, né? A principal função dela é de defesa. Então ela vai combater aqueles agentes nocivos que podem causar algum dano ao nosso sistema. Então a inflamação, a gente também viu que ela é uma resposta, né? Uma resposta que vem de onde? Vem do nosso próprio organismo, né? Então é algo fisiológico, é algo bom. Então a gente tem lá os nossos aquelas substâncias nocivas lá que vão causar dano ao nosso tecido. E a gente tem a inflamação que vai servir para eliminar, né? Então para que serve a inflamação basicamente? A inflamação ela tem algumas funções. A primeira delas é conter as lesões, certo? Ou seja, ela vai impedir com que essas lesões piorem. Ela também serve para eliminar os invasores. Então vamos imaginar aqui, por exemplo, você tem lá um vírus. Então você tem lá um vírus. Esse vírus ele está atacando a sua célula, certo? E se o vírus atacar a célula, o que acontece? A célula vai romper a membrana e aí ela vai sofrer necrose, vai começar a ter dano desse tecido, né? Ou ele pode se multiplicar e tal, e piorar ainda mais o seu quadro, né? Vai piorar a sua patologia. Então aí a gente tem as células de defesa, né? Os leucócitos, vindo aqui fazendo o quê? Dando limpa lá nesse vírus, né? Então eles vão fazer o limpa ali, eliminar esses invasores, certo? Então essa basicamente é a função dessas células de defesa, né? A função da inflamação, conter essas lesões, impedir que elas piorem e eliminar os invasores. E também eliminar toxinas ou destruir, né? Destruir toxinas. Então, como o nome diz, o que são toxinas? Toxinas são substâncias tóxicas. E essas toxinas, geralmente, elas são subprodutos liberados pelas bactérias. Então, aqui a gente tem, por exemplo, bactérias. Né? As bactérias, o que elas fazem? Elas liberam toxinas, certo? E essas toxinas, elas têm o poder de causar dano à nossa célula. E aí, para a nossa célula não morrer, para a gente não ter, né, um estado de um aumento dessa lesão tecidual e tal, a gente tem o quê? A gente tem os nossos leucócitos, as nossas células de defesa, vindo aqui e fazendo a rapa nessas bactérias, eliminando essas toxinas. Ó. Então a bactéria liberou um monte de toxina, né? O leucócito vai eliminar os invasores e vai destruir as toxinas. Então ele vem aqui, ó, ele faz um rapa em tudo. Ó. O leucócito foi lá, ó, faz um rapa em tudo que está ali, ó, na bactéria, nas toxinas, ó, ele faz isso aqui, ó, limpa tudo, certo? E aí depois ele é eliminado também, beleza? Então basicamente essa é a função, né, dos leucócitos nas nossas células de defesa. Então eles vão, a inflamação de modo geral ela vai conter as lesões, vai eliminar os invasores, destruir as toxinas, né, e também preparar o tecido para o reparo e também para cicatrização, certo? Então imagine, por exemplo, você está pensando numa obra, né? uma construção, você vai construir um prédio. Aí no lugar que está o prédio, você tem um terreno cheio de mato, né? Então você tem lá um terreno aqui, ó, cheio de mato, cheio de entulho, cheio de lixo, sei lá, tem garrafa PET, um exemplo bem assim, aleatório, mas só para tentar, né, contextualizar ali. Então você tem um terreno cheio de mato, tem árvore e tal. Você quer construir um prédio, o que você precisa fazer? Primeiro você vai mandar a galera para ir lá limpar o terreno, né? Então a pessoa vai lá, ó, corta isso aqui tudo, tá? Limpou o terreno. É isso que as células de defesa vão fazer. Então elas vão eliminar isso aqui, elas vão eliminar, vão conter essa lesão, vão eliminar os agentes invasores, vão destruir as toxinas e preparar o terreno, vão tirar aquilo que faz mal. E aí a gente tem as nossas células construtoras, né? A gente tem lá o pessoal da construção, né? Chapeuzinho lá, que vai, coloca os tijolinhos lá no prédio e aí constrói o prédio, certo? Nossa senhora. E aí constrói o prédio. Então basicamente é isso que eles fazem. Então as células de defesa elas vão preparar o nosso tecido ali, né? Eliminar aquilo que é ruim, para a gente ter o processo de cicatrização, para a gente ter o processo de reparo, beleza? Eu usei essa analogia assim bem boba, mas talvez ajude aí a entender. Então basicamente é isso, né? A gente tem esses estímulos, né, que vão gerar uma resposta do nosso organismo, e essa resposta é conhecida como inflamação, que é um processo fisiológico e é bom, certo? Porque ela vai eliminar aquilo que faz mal. Então a inflamação, né, de modo geral, assim, quando ela é fisiológica, ela é boa, né? Só que qual que é o BO da inflamação? O BO da inflamação é quando essa inflamação
ela persiste por um período prolongado, né? Quando essa inflamação ela é prolongada, a gente chama essa inflamação de inflamação crônica, que é o que acontece em muitas patologias, né? Então, essa inflamação crônica é ruim. Por quê? O que as células de defesa fazem? As células de defesa, elas liberam substâncias, né? Elas também fazem fagocitose. Quando você não tem os agentes invasores, então você tem lá um monte de agente invasor, você tem a célula, né? Essas células de defesa vão lá e elas degradam esses agentes invasores. Se você tem uma inflamação crônica, né, essas células de defesa vai chegar uma hora que elas vão começar a atacar o próprio organismo. E aí a gente começa a ter lesões no tecido, o que não é ruim. Quer dizer, o que não é bom, que é ruim. Tá? Então essa inflamação prolongada, ó, fazer um joinha invertido aqui, ela não é boa. Tá? Então ela é ruim, beleza? Porque a gente pode ter mais dano tecidual ainda. E aí dentro disso, a gente vai entrar nos dois tipos de inflamação que a gente tem. Tá? Então aqui embaixo, vamos fazer aqui, a gente tem dois tipos de inflamação basicamente. Então a gente tem uma inflamação aguda, certo? Essa inflamação aguda, qual que é a característica dela? Ela é uma inflamação rápida, que tem um início muito rápido, né? Um início ele quase que imediato. Então quando você queima o dedo na panela, for lá tocar a mão na panela, queimou o dedo, né? Na hora você tem ali, já começa a doer, né? Aí dá um pouquinho, começa a ficar vermelho, né? Enfim, forma uma bolha e tal. Então isso é uma inflamação aguda, certo? Então é uma inflamação rápida, de início ele quase que imediato. E ela também, do mesmo jeito que ela surge rápido, ela acaba meio que rápido, porque ela tem uma curta duração. Então a duração de uma inflamação curta vai desde alguns minutos, né, dependendo da gravidade da lesão, até ali alguns dias, né, no máximo ali 2, 3 dias, certo? Depois desses 3 dias a gente já está falando de uma lesão mais crônica, de uma inflamação mais crônica. E aqui a gente tem a formação de edema, né, nessa inflamação aguda. Geralmente, uma característica do edema agudo é que ele é um edema que a gente chama de transudato, né? Transudato. Ou seja, aquele edema mais líquido mesmo, né? A gente tem dois tipos de edema, que a gente vai falar depois. A gente tem o exudato, que é aquele pus, e a gente tem o transudato, que é um edema mais líquido. Então, a gente tem esse edema mais líquido sendo formado nesse processo agudo, tá? E aí a gente tem a questão da migração das células de defesa. Então, as principais células envolvidas, né? Então as células de defesa principais, né? Lógico, a gente tem os leucócitos, né? Mas um tipo de leucócito que é chamado de neutrófilo. Então, a gente tem os neutrófilos sendo os principais envolvidos nessa inflamação mais aguda, tá? Então, os neutrófilos, eles vão estar envolvidos, vão estar relacionados com essa inflamação aguda. E uma coisa interessante sobre os neutrófilos é que eles ficam no sangue, beleza? E aí a gente tem, por outro lado, a inflamação crônica, certo? Então, quando a gente fala de uma inflamação crônica, como o nome diz, é um processo crônico, né? Então, ela tem um início mais tardio, né? Um início tardio, até porque a inflamação crônica ela vem depois da aguda. Então, a gente pode colocar até aqui, após aguda, a inflamação. Tá? Às vezes eu falo lesão, mas é porque eu estou falando rápido aqui, eu confundo, mas é inflamação. A inflamação crônica ela tem um início tardio, porque ela vai acontecer após a aguda. E aí ela pode durar desde alguns dias, né, mais de 3 dias ali, até alguns anos, certo? E a gente vai ter as células de defesa principais envolvidas nesse mecanismo de lesão mais crônica, vão ser os linfócitos e os macrófagos. Então, a gente tem os linfócitos e também os macrófagos, certo? Então, basicamente, né, é isso que a gente tem, de modo bem geral, aí, sobre essas duas inflamações crônicas. E aqui, nessa inflamação crônica, a gente também tem a questão do exudato, né? Então, ela está mais relacionada com a formação de exudato, ali, na formação de pus. Tá? O que é esse pus? São os restos celulares, com plasma, com proteína e tal. A gente vai ver melhor isso depois. E basicamente esses são os dois tipos de inflamação, inflamação aguda e crônica. Uma outra coisa que é importante a gente entender é a questão dessas células de defesa. Tá? Então eu vou desenhar aqui um vaso sanguíneo. Tá? Então imagina que isso aqui basicamente é um vaso sanguíneo. Tá? Então isso aqui representa a nossa corrente sanguínea. Dentro dessa corrente sanguínea, a gente tem vários tipos de células, tá? E basicamente o nosso sangue, né? Quando a gente pensa no sangue, vamos fazer aqui, vamos secar um pouquinho o sangue. A gente está falando aqui, ó, corrente sanguínea, vamos falar sobre o sangue.
No nosso sangue, a gente tem dois tipos de célula, certo? A gente tem as células sanguíneas mais específicas, né, que a gente chama de células vermelhas, né? Então a gente tem as células vermelhas, vou fazer elas de vermelho, porque como elas são vermelhas, né, a gente tem as células vermelhas, que são os eritrócitos e as hemácias, certo? Qual que é a função principal dos eritrócitos e das hemácias? Eles vão fazer o transporte dos gases, né? Mais especificamente do O2. Né? Também transporta CO2, mas o principal é o O2, certo? Transporte de O2 e de gases. Beleza. Lembrando que o eritrócito, né, algumas literaturas consideram ele como não sendo uma célula, porque ele não tem núcleo. Mas enfim, isso não vem ao caso. E aí a gente tem as células que a gente chama de células brancas. Basicamente, as células brancas são as nossas células de defesa, né? Então, essas células brancas a gente chama elas de leucócitos. E aí, dentro da família dos leucócitos, a gente tem vários tipos de leucócitos, que a gente vai fazer uma divisão aqui embaixo para não ficar muito embaraçado. Tá? E uma outra coisa que a gente tem no sangue, que também é importante citar, é a questão das plaquetas. Então, para que servem as plaquetas? As plaquetas, elas são como se fossem fragmentos celulares, né? Então, elas são fragmentos celulares que se juntam para formar a coagulação, para fazer a coagulação do sangue. Ou seja, quando você tem lá uma ferida, né? Então, imagina que você tem aqui, ó, tá lá o tecido, né? Aí você tem essas plaquetas, esses fragmentos aí celulares. Aí você tem uma lesão que tem um rompimento de vaso. E aí o plasma, o sangue começa a sair. O que acontece? Essas plaquetas, elas começam a se acumular aqui e elas fecham esse buraco. E aí o sangue para de sair. Tá? Isso aqui é o que? A coagulação. Então, basicamente, essa é a função das plaquetas, mas elas não são consideradas células, elas são fragmentos. Tá? Vou colocar aqui do ladinho, fragmentos celulares. Mas enfim, né? Então aqui, né, a gente falou sobre o sangue. Eu nem sei, na verdade, porque eu desenhei isso aqui, que eu acho que eu nem vou usar isso. Mas enfim, né? Então aqui no sangue a gente tem leucócitos. A gente tem as células de defesa, certo? A gente tem dois tipos de leucócitos. A gente tem os leucócitos que estão no sangue, tá? Então, que estão no sangue, eu vou colocar, né? Que ficam dentro do sangue, eu acho que é melhor, mais fácil. Então, a gente tem leucócitos que ficam dentro do sangue. E a gente tem leucócitos que ficam fora do sangue, que não estão no sangue. Dentre os leucócitos que ficam fora do sangue, a gente tem os macrófagos e os mastócitos, certo? Então a gente tem os macrófagos e os mastócitos, que ficam fora do sangue. Eles ficam principalmente nos nossos tecidos, né? Nos nossos tecidos conjuntivos ali, né? Então a gente tem eles já nos tecidos, beleza? Então eles ficam nos tecidos, eles são localizados nos tecidos, certo? Produzidos a partir da nossa medula. E no caso dos macrófagos, a gente tem um outro tipo de célula que está dentro do sangue que se junta e forma eles, tá? Então esses macrófagos aqui é importante a gente dar uma focada neles depois. E basicamente os leucócitos que estão dentro do sangue, eles têm uma porcentagem, certo? Então se a gente for pensar dentro do sangue, a gente tem lá 100% dos neutrófilos são divididos em vários tipos de leucócitos. Então a gente tem aqui em primeiro lugar os neutrófilos, certo? A gente tem mais ou menos 60% dos nossos leucócitos sanguíneos, né? 60% mais ou menos, são os neutrófilos, beleza? Depois dos neutrófilos, a gente tem os linfócitos. Os linfócitos correspondem a 30% dos leucócitos do sangue. Aí a gente tem os eosinófilos, que correspondem aí de 1 a 3. A gente tem, deixa eu ter que dar um zoom aqui. A gente tem, vou ter que puxar isso aqui para cima, senão vai dar uma atrapalhada. Beleza. Aí a gente tem os monócitos, que correspondem de 1 a 2%.
E os basófilos também vão corresponder de 1 a 2%. Tá? Então, basicamente, né, esses são 5 tipos de leucócitos que a gente tem no nosso sangue, dentro do nosso sangue. E a gente tem esses dois aqui que estão fora do nosso sangue, beleza? Uma coisa importante, lembra que eu falei que os macrófagos, eles são produzidos ali na nossa medula, a partir das células-tronco, mas os monócitos, eles funcionam, né, quando a gente tem, por exemplo, alguma lesão, né? Então você tem lá, ó, aqui, ó, os monócitos eles fazem isso aqui, ó, isso aqui é um monócito, tá? Ó, monócito. Os monócitos eles saem do sangue e eles vão lá para os tecidos. Quando eles chegam nos tecidos, a gente tem vários monócitos, né, chegando nesse tecido, eles se juntam e eles formam um macrófago, certo? Então a gente pode dizer que os monócitos, eles são precursores dos macrófagos, beleza? Isso é importante. E aí a gente tem uma relação dessas células, né, desses leucócitos, com determinados tipos de infecções, né, tanto bacterianas, quanto virais, quanto de parasitas e alérgicos, tá? Então, basicamente, né, se a gente for associar isso, vou ter que colocar aqui embaixo, né? Então, a gente tem lá os mastócitos que estão fora do sangue, os mastócitos, eles estão fora do sangue, certo? Mastocicitoso é fora. Os mastócitos. Os mastócitos, eles são células que eles estão relacionados principalmente com doenças, né, com problemas alérgicos, tá? Por quê? Os mastócitos, eles são células, né, que dentro deles, né, imagina que isso aqui é um mastócito. O mastócito, ele libera histamina. A histamina, ela é um neurotransmissor, que no caso das alergias, quando a gente tem essa histamina sendo liberada, ela faz com que os indivíduos tenham aquele chamado choque anafilático. Tá? Anafilático. Então, os mastócitos estão relacionados com esses problemas alérgicos. Aí a gente tem outros quadros virais. Então, por exemplo, no caso das infecções, né? Então a gente tem vários tipos de infecções. Quando a gente tem infecções bacterianas, né, lá no nosso exame de sangue, né, por exemplo, se a gente for se você fizer um hemograma, né, ali para ver a quantidade de células imunes ali quando você tem uma infecção bacteriana, por que a gente usa, né, exame de sangue para ver se tem bactéria? Porque lá na parte do hemograma lá que aparece as células de defesa, a gente tem geralmente uma queda dos leucócitos no sangue, certo? E um aumento de neutrófilos, certo? Por quê? Porque os leucócitos, eles vão sair, né, esses neutrófilos e os leucócitos, eles vão sair da corrente sanguínea, né, para ir atacar ali a bactéria. Então a gente tem uma diminuição na quantidade de leucócitos e um aumento dos neutrófilos, que estão relacionados com a infecção aguda, tá? Quando a gente tem uma infecção viral, por exemplo, né, a gente tem um aumento dos linfócitos. Quando a gente tem uma infecção que é causada por um parasita, a gente tem um aumento dos eosinófilos. Certo? Porque o eosinófilo, ele é um tipo de célula, eu vou desenhar ele aqui. Então ele tem um formato lá e tal, diferenciado. E ele produz, né, dentro dele, um ácido. Né? Então ele produz o que a gente chama de granúlos ácidos. Esses granúlos ácidos que o leucócito produz, eles vão eliminar os parasitas. Né? Então imagina que você tem uma bactéria cabulosona lá, ele vai fazer o quê? Ele vai eliminar essa bactéria. Por quê? Porque é um ácido. Então esse ácido vai fazer com que essa bactéria seja eliminada, beleza? E aí, basicamente é isso, né? Então só uma questão aí de, né, função, né, relacionada às infecções. Então lá dentro do hemograma, né, quando a gente faz o teste de sangue, é hemograma mesmo, acho que fala. Esses valores aqui, em porcentagem, vão estar mais ou menos assim, tá? Então a gente tem essas porcentagens aqui em um hemograma normal.
Quando a gente tem variações, né, então, por exemplo, a gente viu aqui, ó, associar. Se eu tenho muito eosinófilo, se eu tenho aqui muito eosinófilo, aumento desses eosinófilos, sei lá, tipo 9%, pode ser por uma infecção viral. Eles estão relacionados a infecções virais, não, infecções de parasita. Né? Se eu aumento, por exemplo, o número de linfócitos, né? Então 30%, se sobe para, sei lá, 40%, né? Ou se diminui muito para 20%, pode ser uma inflamação viral. Né? Se eu tenho uma diminuição do número de, um aumento muito grande, ou uma diminuição muito grande do número de neutrófilos, pode ter uma relação com a doença bacteriana. Né? Então a gente tem variações desses fatores que estão relacionados aí com essas infecções, beleza? E basicamente é isso, né? Eu descobri que tem um negócio aqui, uma setinha. Basicamente é isso. Então a gente tem que os macrófagos, né, como a gente já viu, eles estão mais relacionados com as lesões crônicas, certo? E os neutrófilos, os neutrófilos estão mais relacionados com as lesões agudas, beleza? Então, macrófago, lesão crônica, neutrófilo, lesão aguda. Lesão não, inflamação, tá? Então, inflamação crônica e inflamação aguda. Basicamente é isso, só para a gente dar um geralzão aí nessas células sanguíneas, tá? E a gente viu que a inflamação, ela vem acompanhada, né, por alguns sinais cardinais, tá? O que são esses sinais cardinais? A gente tem uma lista de 5 sinais cardinais, tá? Então, primeiro, calor, rubor, né? Calor, quando a gente fala em calor, a gente pode ter dois tipos de calor. A gente pode ter um calor mais localizado, né? Um calor mais local, ou um calor mais sistêmico, que daí já seria uma febre, por exemplo. Tá? O rubor se refere àquela avermelhidão da pele. Então a pele ela fica avermelhada. Então a gente tem calor, rubor, tumor, né, ou edema, eu prefiro chamar de edema. O edema, né, está relacionado ao extravasamento de líquidos, né, e outras coisas do sangue, né, dos vasos. A gente tem a dor, né? Quando a gente fala dor, a gente sabe que a dor ela é subjetiva, né? Ela não é um sinal, ela é um sintoma, na verdade, porque o paciente que relata dor não tem como a gente aferir com certeza, com exatidão a dor desse paciente, né? Então ela é muito subjetiva. E aí a gente tem a perda de função, né? Que já é um pouco mais grave. Beleza? Então basicamente isso são 5 características de uma inflamação. Então não significa que todo processo inflamatório vai ter essas 5 aqui ocorrendo. Tá? Então são os sinais cardinais da inflamação. Numa inflamação você pode ter, sei lá, só o calor, ou pode ter um calor, rubor, edema, você pode ter só rubor e edema, você pode ter dor com calor, com rubor, você pode ter vários deles juntos, ou você pode ter eles de forma isolada, né? Enfim. Tá? Mas inflamação de modo geral você vai ter mais de um, né? Então você vai ter um calor, né? No caso de febre, febre é muito comum, né? Então quando você tem febre, aí você desconfia que tem alguma coisa errada, tá? A questão do rubor, edema e tal, todos eles estão juntos, tá? Então isso aqui de modo geral são os 5 principais fatores aí, os 5 sinais cardeais dessa inflamação. Então se você tem esses sinais aqui, né, pode ser indício de uma inflamação, é indício de uma inflamação. Agora, o que causam esses sinais, né, que é interessante a gente saber. Então, esses são 5 sinais cardeais, né, a gente tem que saber eles também. Mas o que vai causar, né, essa inflamação? O que causa o aparecimento desses sinais? E aí a gente tem 3 causas prováveis. Né? A primeira delas são as alterações vasculares, certo? Então lá no começo a gente falou, né, que a inflamação ela acontece em tecidos vivos e vascularizados. Por quê? Porque a gente tem alterações vasculares associadas a essa inflamação. E essas alterações vasculares elas podem ser em relação ao fluxo sanguíneo, então aumento do fluxo sanguíneo, e também o aumento do calibre, né, ou vasodilatação, por exemplo. Tá? Outra coisa que a gente também tem é o aumento da permeabilidade vascular. Então aumenta
a permeabilidade vascular. Significa que eu vou ter mais sangue saindo, né, sendo extravasado ali da minha corrente sanguínea. E junto com isso a gente tem alguns eventos celulares, certo? Que estão relacionados principalmente à chegada dessas células de defesa. Então aqui eu vou desenhar basicamente quando a gente tem um processo inflamatório, né, a nível mais local ali, isso aqui é o meu vaso antes da inflamação. Aí vamos imaginar que eu tenho algum estímulo aqui inflamatório, né? Então eu tenho daqueles estímulos lá. O que acontece com o meu vaso? Né? O meu vaso, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou ter uma alteração vascular. Então eu vou ter o que a gente chama de vasodilatação. Então eu tenho uma vasodilatação, certo? Associado a essa vasodilatação, eu vou ter um aumento do fluxo sanguíneo. Para mim ter, né, a vasodilatação aumenta o fluxo sanguíneo, para aumentar, na verdade, o fluxo sanguíneo, né, é aumentar a permeabilidade, uma coisa que também tem é o quê? Aumento da permeabilidade vascular, lembra que a gente falou? Aumenta a permeabilidade vascular. Ou seja, para isso acontecer, isso só vai acontecer, né, graças a um aumento da minha pressão hidrostática. Então, eu vou ter um aumento da pressão hidrostática. O que é essa pressão hidrostática? É a pressão que o sangue faz na parede. Então, imagina que aqui eu tenho vaso, aqui eu tenho sangue, certo? Se eu aumentar o meu volume de sangue, esse sangue começa a gerar uma pressão contra essa parede. Aumenta a pressão hidrostática, certo? Aí eu tenho vasodilatação, eu tenho aumento do fluxo sanguíneo, eu tenho aumento da permeabilidade vascular. Então, ele começa a escapar aqui. Então, seria basicamente isso. O que é a pressão hidrostática? Nada mais é, né, do que a pressão do sangue contra a parede do vaso. Então, a pressão hidrostática é a pressão do sangue contra a parede do vaso, beleza? Para ninguém esquecer. E aí, basicamente, né, quando eu tenho essa vasodilatação, esse aumento do fluxo sanguíneo e aumento da permeabilidade, o que vai acontecer? Né? Aqui no meu sangue eu tenho plasma, certo? Então, isso aqui é o meu plasma. Imagine que as células sanguíneas, quando isso acontece, aqui eu tenho as células sanguíneas, né? Aqui elas estão juntinhas, certo? Basicamente aqui essas células elas vão ficar mais espaçadas e entre elas a gente vai ter o surgimento de alguns poros por conta desse aumento, né, da permeabilidade vascular, aumento do fluxo sanguíneo e tal. Esses poros aqui vão permitir com que a gente tenha saída do plasma. Então eu vou ter plasma saindo do meu vaso. E esse plasma, ele vai ficar acumulado no interstício. Então o plasma ele sai e ele fica acumulado no interstício. O plasma acumulado no interstício, ele vai formar o quê? Vai formar o que a gente chama de edema. Então o que é o edema? É o plasma sanguíneo acumulado ali no interstício. E aí dentro disso a gente pode ter dois tipos de edema. Tá? A gente pode ter um edema que a gente chama de transsudato. E a gente pode ter o exudato. A gente já falou um pouquinho sobre eles, a gente já viu que o transsudato está mais relacionado a lesões, a inflamações agudas. E o exudato a inflamações... Cadê o vermelho? A inflamações crônicas, certo? Basicamente o transsudato ele é um edema, né? Ele forma ali um líquido que é mais líquido mesmo, né? Então a gente tem uma quantidade maior de plasma e a gente tem poucas proteínas junto. O exudato não, o exudato a gente tem muitas proteínas, a gente tem uma grande quantidade de proteínas que foram extravasadas ali do sangue e restos celulares, né? Principalmente ali das células de defesa, por exemplo, tá? Então restos celulares, restos de leucócitos, proteínas plasmáticas, né, tudo isso que faz com que a gente tenha esse edema, né, ali a formação do pus mesmo, né, parece ele é mais viscoso ali, o pus, tá, parece um leite condensado.
E basicamente é isso, né, que a gente tem aí em relação a esses sinais cardinais, né? Eu vou parar por aqui porque já deu 40 minutos, depois a gente continua, tá? E depois a gente vai falar... uma coisa só que eu esqueci, né? Uma das coisas que faz a gente ter aumento da pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática, né, o que acontece? A gente tem um aumento do fluxo sanguíneo. Para a gente ter um aumento do fluxo sanguíneo, a gente precisa ter um aumento da quantidade de sangue, né? Então, para aumentar essa pressão hidrostática, a gente tem que o nosso sistema nervoso central, ele é muito esperto, né? Aqui a gente tem o hipotálamo, na verdade é aqui, né? Assim, hipotálamo e adrenal, certo? O hipotálamo e adrenal, eles vão liberar o ADH, que é o hormônio antidiurético, antidiuretic hormone, né? No inglês aí, ADH. O ADH, ele vai atuar lá onde? Lá no néfron, certo? Ele atua no néfron. Lá no néfron, a gente estudou o néfron já, e o que o ADH faz? O ADH faz a gente ter um aumento da reabsorção de água. Ele aumenta a reabsorção de água. Quando ele aumenta essa reabsorção de água, a água vai para onde? A água vai para o sangue. Quando eu aumento a quantidade de água no sangue, eu aumento a pressão hidrostática. Ou seja, eu causo um estado de hipervolemia no meu vaso, tá? Então é isso que acontece, ó. Tem a liberação do ADH, aumenta a reabsorção de água, a água vai para o sangue, aumenta a pressão de água no sangue. Aumentou o volume de água no sangue, aumenta a pressão, né? Porque eu tenho lá um vaso, né? E eu tenho mais água nesse mesmo vaso. O que vai acontecer? Né? Aí eu vou aumentar a vasodilatação, vou aumentar o fluxo sanguíneo, vou aumentar a permeabilidade vascular, e aí eu vou ter liberação nesses tratamentos de plasma, que vai ficar acumulado no líquido intersticial, que vai formar o edema, né? O transudato uma fase mais aguda e o exudato uma fase mais crônica, beleza? Agora sim, terminamos aí geralzão e basicamente é isso, tá? Espero que tenha ajudado aí, vamos só dar uma recapitulada. Então a gente falou sobre as fases das lesões, fase aguda e fase crônica, a gente falou sobre os leucócitos, então a gente tem alguns que ficam dentro do sangue, né? Como por exemplo os neutrófilos, os linfócitos, os eosinófilos, os monócitos e os basófilos. E a gente tem dois tipos que ficam fora do sangue, né? Que são os macrófagos e os mastócitos. E a gente viu que os monócitos, eles quando saem do sangue, eles se juntam, né? E eles dão origem ali aos macrófagos, eles são precursores dos macrófagos. Aí a gente viu a composição do sangue, que a gente tem plaquetas, né? Tem as células vermelhas e células brancas. A gente comparou lesão aguda e lesão crônica. E a gente falou um pouquinho sobre como que funciona essa inflamação. Então a gente tem estímulos que geram uma resposta fisiológica do nosso organismo, que é a inflamação, que é boa, porque ela contém essa agressão, essas lesões, elimina invasores, destrói as toxinas e prepara o tecido para o reparo. Porém, quando ela é prolongada, quando ela é crônica, ela vai ser ruim, certo? E basicamente é isso para esse primeiro vídeo sobre inflamação. Espero que tenha ajudado e até o próximo. Valeu!